Olá, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por você estar conosco com a TV Canção Nova. Alguns já há tantos anos, né? Começa mais um A Bíblia no Meu Dia a Dia. Começa o programa agradecendo a você, contribuinte da Canção Nova. Você sabia que você salva vidas? Salva vidas. Mesmo quando cai a caneta, você continua salvando vidas. Onde a gente vai e fala assim, olha, eu estava na depressão, eu pensava no suicídio, e ouvindo a Canção Nova, vendo a Canção Nova, Deus me iluminou. Muito obrigado pela sua ajuda. Hoje, Mateus 26, 57 a 75. Vamos juntos fazer o estudo da palavra, sem deixar a caneta cair. Divino Espírito Santo, Consolador do Pai, Divino Espírito Santo, que o Senhor prometeu que ia nos convencer a respeito da verdade, da justiça, do pecado. Divino Espírito Santo, ilumina a nossa consciência, ilumina a nossa vida, nos ensina a fazer a vontade de Deus, a nos arrependermos de nossos pecados. Divino Espírito Santo, ilumina-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pegar a palavra de Deus, então, em Mateus 26, 57 a 75. Os que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os escribas e os anciãos. Pedro seguia Jesus de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Sentou no meio dos guardas, não aconteceu nada, quietinho ali, lá dos guardas, só observando. Ora, os sumos sacerdotes e o sinédrio inteiro procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, vieram duas testemunhas que afirmavam: este homem declarou, posso destruir o santuário de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Como é que deturpa a palavra de Deus, né? O Senhor falou, vai ser destruído e vai ser reconstruído, eu vou destruir. Nada tens a responder ao que eles testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava calado. E o sumo sacerdote disse-lhe, eu te conjuro pelo Deus vivo, dize-nos, tu és o Cristo, o Filho de Deus? Jesus respondeu, tu o disseste. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo nas nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse, blasfemou, que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Responderam, é réu de morte. Então, cuspiram no rosto de Jesus, bateram nele, outros o golpearam, dizendo, profetiza para nós, Cristo, quem é que te bateu? Pedro estava sentado fora no pátio, uma criada aproximou-se dele e disse, tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, não sei de que estás falando. E saiu para a entrada do pátio. Então uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali, este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando, nem conheço este homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram, é claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem. E nesse instante, o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou
amargamente. Vamos ver o nosso padre Carlos, mestre em Bíblia. Padre, por que Pedro, contrariando o que havia dito antes, por que ele negou? Por que ele negou Jesus? Caríssimo povo de Deus, amados do Senhor, nesta palavra, ainda estamos aqui no capítulo 26 do Evangelho de São Mateus. Por que Pedro, contrariando o que havia dito, o que havia proposto, nesse momento nega Jesus? Há alguns dias atrás, falando aqui da historicidade ou do segmento de Jesus, Pedro estava, assim como os demais discípulos, naquele fervor, naquela vontade de servir, de se entregar ao Senhor. Quantas vezes nós também passamos por isso? Temos momentos de êxtases na oração, na espiritualidade, de amor profundo ao Senhor Jesus, e a gente faz propósitos. Assim foi São Pedro. O Pedro que descreve o perfil, a vida cristã de tantos de nós, que fazemos propósitos firmes. Sim, Senhor, eu te seguirei onde quer que fores. Mas na hora da situação, na hora do compromisso, muitas vezes o nosso coração entra em conflito. E o que acontece? A negação. A contrariedade ou a contradição daquilo que a gente se propõe a viver ou praticar diante do nosso Deus. Pedro certamente entrou num conflito muito grande interior, e tanto é que na hora em que ele foi perguntado se ele era um dos discípulos do Senhor, ele realmente se viu numa situação muito complicada. E na sua humanidade, na sua limitação, o que faz parte da vida humana, ele realmente negou. Mas o que é mais bonito nessa situação não é tanto olhar a negação de Pedro, que tinha se proposto a ser fiel, mas a atitude de Jesus, de saber que aquele homem, apesar das suas limitações, ele não deixa de ser discípulo. Temos os altos e baixos da nossa vida, as afirmações e as negações, mas importa que, acima de tudo, prevaleça a nossa vontade, o nosso empenho, o nosso desejo de ser fiel ao nosso Senhor, mesmo que seja em situações de calvário. Estamos vendo nesses últimos capítulos de São Mateus como a coisa vai se afunilando, né, para Jesus, né? E aqui não se encontra ordem, promessa e princípio eterno. Mas aí nós adiantamos na página 7 e 9 do nosso livro, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Você já tem? Mas Jonas aprofunda o método da Bíblia no Meu Dia a Dia para o método da ruminação na palavra. Então tem várias perguntas aqui, ó. O que Deus me falou? O que Ele realizou em mim? O que Ele deixou depositado no meu interior? O que a partir dessa palavra Deus diz hoje de mim? O que Ele diz para mim? Olha, no meu interior foi depositada uma gratidão muito grande por Jesus, porque eles foram armando, testemunha falsa. Depois ficaram provocando Jesus até ele falar a verdade. Inventaram coisas que ele não disse. Foram apertando para achar o motivo. Depois cuspiram em Jesus. Puxa vida, bateram nele. Aí começou o sofrimento. Então você veja bem, mas para mim, desses versículos aqui, do Mateus 26, 57 a 75, que foi no meu coração, foi esse aqui de Pedro. Que ele falou para Pedro, ó, você vai me negar, antes que o galo cante. Quando o galo cantou, até foi outro versículo que eu li, né? Quando o galo cantou, Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito. Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Não é antes que o galo cante 3 vezes. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. O que Pedro fez quando ouviu o galo? Chorou amargamente. O que Deus deixou no meu coração aqui é que a consciência de Pedro doeu quando ele lembrou do que Jesus tinha falado para ele. Você quer seguir a Deus? Leia a palavra de Deus. É a consciência sua quando você fizer uma coisa errada, que Deus não acusa. Ele mostra com amor, que nem o pai e a mãe falam para a gente. Aí você, puxa vida, não devia ter feito isso. Consciência de Pedro doeu e ele chorou. Imagina que choro. Eu neguei Jesus. Eu falei para que ele não ia negar, ele falou que eu ia negar. Eu falei que não ia deixar. Eu deixei, eu neguei. Até diante da empregada do palácio. E Pedro chorou amargamente. E Jesus, ele nos olha com amor.
Às vezes a gente chora amargamente, às vezes está hoje se condenando por causa do seu pecado. Não se condene. Jesus te ama. Ele te ama muito. Do jeito que você está hoje, Jesus te ama. Ele não põe nenhuma condição para te amar. Ele te ama agora, do jeito que você está. Pedro também não tinha nada para ser amado. Tinha só negação. Pedro negou Cristo, que ele tinha convivido. Ele negou 3 vezes. E Jesus o ama. Quando o galo canta, a consciência de Pedro canta também. E doeu lá no fundo da alma de Pedro. Doeu muito, mas doeu para o bem. Que esse Pedro, arrependido, vai ser o nosso primeiro Papa. Deus te abençoe, também te convença do pecado. E te faça feliz, porque Ele te ama. O Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!